gente, tudo bom? Estou aqui mais uma vez com mais um vídeo. O outro não foi muito bom, mas eu espero melhorar com o tempo. Afinal, foi o meu primeiro vídeo, o outro. Esse aqui eu dei uma melhoradinha. Espero poder ajudar vocês. Se inscrevam no canal, deixe aquele like para me ajudar. Para me dar motivação também para continuar fazendo esses vídeos. Eu não me apresentei no outro, meu nome é Daniele. Eu tô usando esses vídeos para mim estudar. Eu sou acadêmica de medicina, tô no segundo ano e eu espero ajudar, gente. É isso aí, vamos seguir. Hoje eu vou falar sobre a microanatomia da medula espinhal. Bom, antes de falar da microanatomia especificamente, a gente tem que saber alguns conceitos. E aí eu separei aí alguns conceitos que o Ângelo Machado, ele também considera importante, né? A gente saber antes de entrar na estrutura microscópica. Bom, acho que todo mundo sabe que a substância cinzenta, ela vai ser um tecido nervoso que vai ser constituído por neuróglia, corpos de neurônios e fibras amielínicas. Já a substância branca, ela vai ser um tecido nervoso formado também por neuróglia, só que vai ser por fibras mielínicas. Ou seja, a substância cinzenta não vai conter mielina e a substância branca vai conter mielina. Tem também o núcleo, que o núcleo ele vai ser uma massa de substância cinzenta que vai estar dentro da substância branca. Ou também pode ser um grupo que vai delimitar neurônios com aproximadamente a mesma estrutura, a mesma função. Aí a gente vai ter o córtex. O que é o córtex? Vai ser justamente a substância cinzenta que vai se dispor de uma camada fina na superfície ou do cérebro ou do cerebelo. E a gente tem também a medula da suprarrenal. A suprarrenal, né? Que a gente vai ter a parte medular e vai ter o córtex também. Então, é para você saber que o córtex é aquela região mais externa, composta de substância cinzenta. Bom, a gente vai ter o trato, que vai ser um conjunto de fibras nervosas, que vai ter mais ou menos a mesma origem, a mesma função e o mesmo destino. Ainda sobre trato, é importante saber também que ele vai ter tanto fibra mielínica quanto fibra amielínica, ou seja, tanto fibra com mielina como fibra sem mielina. Os tratos ainda, ele tem uma coisa interessante que para você saber o nomezinho para você classificar, é legal para você saber a origem, onde vai terminar a fibra e pode ter também um terceiro nome que vai ser justamente a posição, a localização daquela região. Aí aqui a gente tem um exemplo. O trato córtico espinhal lateral. O córtico vai ser justamente a origem, que vai ser o córtex. O espinhal vai ser onde vai terminar na medula espinhal. E a localização que vai ser justamente no funículo lateral da medula, que é aquela região da substância branca da medula que a gente viu. Pronto, que a gente viu na outra aula, né? Aí agora a gente vai ter o fascículo. O fascículo, essa coisinha aqui que não tem, né? Vai ser um tipo de trato, só que ele vai ser mais compacto. Na verdade, não há bem uma diferença estrutural, uma diferença fundamental entre fascículo e trato. É mais uma questão de nomenclatura mais antiga. Tem algumas estruturas que, por serem mais antigas, permanecem com o nome de fascículo, mas funcionalmente, fundamentalmente e estruturalmente, não há tanta diferença entre um trato e um fascículo, certo? Bom, agora vamos para lemnisco. O lemnisco significa uma fita que vai ser, no caso, vai compor um feixe de fibras sensitivas que vão para o tálamo. Sempre vai para o tálamo. Falou lemnisco, tálamo. Lembra do tálamo, tá, gente? Pronto.
Aí a gente tem um funículo, que vai ser um cordão de substância branca na medula, e ela vai ser composto tanto por tratos como por fascículos. Aí agora a gente vai para a decussação. Decussação é como se fosse o cruzamento. Decussação vão ser fibras nervosas que vão cruzar de forma oblíqua o plano mediano e que vão ter a mesma direção. Um exemplo disso vai ser a decussação das pirâmides, que a gente vai falar depois, e é justamente relacionada ao trato córtico-espinhal, que na decussação das pirâmides ele vai decussar, ou seja, vai cruzar as fibras, e uma vai ser lateral e a outra vai permanecer sendo medial. E aí a decussação, que é justamente essa imagem aqui, ó, ela vai permanecer, tá vendo? Elas vão ter a mesma direção e vão cruzar de forma oblíqua. Aí a comissura também vai ser um cruzamento, só que de forma perpendicular ao plano mediano e vão ter direções opostas. Um exemplo disso vai ser justamente o corpo caloso, nessa outra imagem que a gente pode ver. Não sei se vocês vão conseguir identificar bem, mas se você complementar essas duas figuras, você consegue entender mais ou menos. O corpo caloso é aquela estrutura que vai estar na fissura mediana. Lembra que, ó, imagina um cérebro inteiro, e aí vai ter o hemisfério direito e esquerdo, e aí o corpo caloso, ele vai ligar todas essas fibras que vão estar aqui emergindo de forma perpendicular e em direções opostas, ou seja, eu vou ter tanto fibras vindo de um lado para o outro, entendeu? Aqui não, eu vou ter fibras vindo do córtex em direção à medula. Aqui eu vou ter de um córtex para o outro, entendeu? E aí, ó, vai ter direções opostas, vai ser totalmente diferente desse aqui, ok? Deu para entender? Se não entendeu, volta, assiste de novo. Ou então deixa a dúvida aí no comentário que eu vou tentar responder. Pronto. E a gente vai ter as fibras de associação e as fibras de projeção. As fibras de projeção, elas vão estar fora dos limites de uma determinada área ou de um determinado órgão. Como assim? Eu vou ter um órgão, uma determinada área ali localizada, e aí fibras, ou seja, axônios, vão sair dessa área ou órgão e vão inervar alguma coisa. Já as fibras de associação, o mouse está doido, assim. As fibras de associação, elas vão associar pontos mais ou menos distantes dessa determinada área ou determinado órgão, mas ela não vai abandonar esse órgão, certo? Ou essa determinada área. Pronto, a gente fechou os conceitos iniciais. Agora vamos para a parte microscópica em si. Para começar a parte microscópica, eu vou começar pela substância cinzenta da medula. A gente vai dividir substância cinzenta e substância branca. Aí eu vou dividir essa videoaula em duas, porque senão vai ficar muito extensa, muito chata. Aí primeiro eu vou falar da substância cinzenta e depois da substância branca, certo? Bom, para começar a substância cinzenta, a gente vai ver que justamente a substância cinzenta, como a gente falou na outra videoaula, vai ser formada por esse H medular, ou borboleta, né? Como você preferir. E existem diferentes critérios para dividi-la. A gente pode dividi-la traçando assim duas linhas, tá vendo? Horizontais. E essas duas linhas horizontais vai dividir ela, como a gente já viu antes, em coluna anterior, ou coluna posterior, coluna anterior e coluna lateral. Essa coluna lateral, se eu traçar duas linhas aqui ainda, eu vou dividir ela em substância cinzenta intermédia central e substância cinzenta intermédia lateral. Tá vendo? Bom, de acordo com esse critério, a coluna lateral ela vai fazer parte da substância cinzenta intermédia.
Outra coisa também que é legal é que a substância intermédia, ou que a substância cinzenta, ela vai ser na coluna anterior e na coluna anterior e na coluna posterior, ela vai ser dividida em oh meu Deus, em ápice, pescoço e base na coluna posterior e em cabeça e base na coluna anterior. Uma coisa que é importante falar é que o ápice da coluna posterior, ele vai ser constituído por tecido nervoso translúcido, que vai ser rico em neuróglia e pequenos neurônios. Tudo isso junto vai formar a substância gelatinosa, que a gente vai falar também um pouco depois. Pronto. Aí a gente vai, antes também um pouco de especificar mais, a gente tem que falar dos neurônios que vão compor essa substância cinzenta. Então a gente vai ter neurônios medulares. Esses neurônios medulares, eles vão se dividir em neurônios de axônio longo e neurônios de axônio curto. Os neurônios de axônio longo, eles vão se dividir em radiculares e cordonais. Os neurônios radiculares vão ser neurônios muito longos, que vão sair da medula e vão constituir a raiz ventral, ou seja, a raiz ali que vai partir da região anterior. Esses neurônios radiculares, eles vão se dividir em viscerais e somáticos, sendo que os viscerais eles vão estar associados aos neurônios pré-ganglionares do sistema nervoso autônomo. Os corpos desses neurônios, eles vão estar na substância cinzenta intermédia lateral de T1 a L2 ou de S2 a S4. Vocês lembram que a substância intermédia lateral é essa bonitinha aqui, né? Pronto. Beleza. Agora vamos aqui. Outra coisa que é importante, como ele vai estar associado, visceral, está associado ao sistema nervoso autônomo, ele vai se destinar a inervar músculo liso, músculo cardíaco e glândula. Beleza? Pronto. Já os somáticos, eles vão estar associados à inervação dos músculos estriados, esqueléticos, e os corpos desses neurônios radiculares somáticos vão estar na coluna anterior, essa bonita aqui, na coluna anterior, e esses neurônios eles vão estar associados a neurônios motores primários ou inferiores, que vão constituir uma via motora final, que é chamada de via motora final comum de Sherrington. Além disso, esses neurônios radiculares somáticos, eles ainda vão ser divididos em alfa e gama. Os neurônios alfa vão ser neurônios muito grandes, com axônio grosso, que vai inervar fibras musculares, que são responsáveis pela contração muscular, são fibras extrafusais. E esses neurônios, mais as fibras, vão formar a unidade motora. Aqui a gente tem uma imagem legal. Aqui a gente tem um neurônio alfa, tá vendo? Ele é grande. Vai ter um axônio grosso. Um axônio grosso. E vai estar inervando as fibras extrafusais. Correto? Beleza. Aí a gente vai ter o gama. O gama, ele vai ser um axônio. Ele vai ser, mas não vai ser um axônio. Ele vai ser menor. Aqui, ó. Ele é menor, tá vendo? O axônio vai ser mais fino. E vai inervar as fibras intrafusais. Dentro do fuso. Fora do fuso. Entendeu, né? Beleza. Esses dois bonitinhos juntos, eles vão ter uma coativação alfa-gama que vai gerar o movimento voluntário. Quando você quer fazer um movimento, se eu quero pegar alguma coisa, vou juntar o meu neurônio alfa com o meu neurônio gama, vou ter uma coativação alfa-gama e vou pegar o negócio porque eu gerei um movimento voluntário, certo?
Deu para entender, galera? Eu espero que sim, né? Pronto, agora vamos para... Aliás, não acabei não, volte aqui. Eu só falei dos de cima. Agora vamos para os cordonais. Os cordonais, eles vão ganhar a substância branca e vão tomar uma direção ou ascendente ou descendente. Essas duas direções, elas vão constituir fibras que vão formar os funículos da medula. Lembrando que o funículo vai ser um cordão de substância branca que vai ter tanto os tratos como os funículos. Lembra que a gente falou antes? Pronto. Além disso, esses neurônios cordonais, eles vão passar ou do mesmo lado do funículo ou do lado oposto do funículo. Beleza? Aí esses neurônios cordonais, eles vão ser ou de projeção ou de associação. Os de projeção, eles vão ter um axônio descendente, um axônio ascendente, que vai subir longo, vai terminar fora da medula, porque ele vai estar em direção ao tálamo, ao cerebelo, ou etc. Estruturas lá de cima. Por isso que ele vai ser grande. E vai integrar justamente as vias ascendentes da medula, porque ele vai se projetar para cima, gente. Pensa assim, vai ser tipo um caminhozinho que vai ligar até lá em cima. A gente vai ver muito isso ainda. Vocês vão entender com as outras videoaulas. Bom, aí a gente vai ter também os neurônios cordonais de associação, que eles são os axônios que vão passar pela substância branca e vão se bifurcar no ramo ascendente e no ramo descendente. Esses ramos, eles vão terminar na substância cinzenta da própria medula. Eles não vão partir para cima, como o de projeção, que vai ser uma coisa grande, um axônio grande, entendeu? Essas fibras, elas vão se dispor em torno da substância cinzenta e vão formar fascículos próprios que vão estar nos 3 funículos da medula. E o mecanismo de integração dos segmentos medulares vão ser em níveis diferentes, e isso vai permitir reflexos intersegmentares na medula. E para finalizar, né, galera, a gente vai ter os neurônios de axônio de curto, que eu escrevi errado aqui. Cancela esse S, pelo amor de Deus. Sim, que também são chamados de internunciais. Esses neurônios, eles vão ser axônios, ou vão ter axônios que vão permanecer sempre na substância cinzenta. Eles não vão sair, os outros saem, lembra? O de longo, axônio longo, sai. Ele vai para o córtex, ele vai para o cerebelo, vai para o tálamo, ele vai para o órgão, ele vai para o diabo a quatro. O neurônio de axônio curto, ele não sai da substância cinzenta, beleza? Pronto. Os prolongamentos vão se ramificar próximo ao corpo celular e vai estabelecer as conexões entre as fibras aferentes, que vai penetrar pela raiz dorsal, ou seja, aquela parte, lembra, posterior da medula. Então, se a parte posterior é a parte dorsal, ela vai estar ligada aos neurônios motores e por isso vão estar associados aos arcos reflexos medulares. Esses neurônios internunciais, ou seja, neurônios de axônio curto, eles têm papel importante na fisiologia, porque muitas fibras elas vão chegar à medula trazendo impulsos do encéfalo e vão terminar justamente nesses neurônios. Outra coisa que é importante também nesses neurônios de curto, do tipo 2, que são neurônios de axônio curto, são as células de Henschel. As células de Henschel, elas vão estar localizadas na porção mais medial aqui, ó, do corno anterior, tá vendo? E os impulsos nervosos provenientes dessa célula, elas vão inibir os neurônios motores através de um ramo recorrente da célula de Henschel. Não achei uma imagem legal para vocês entenderem isso, então eu acho que a melhor forma de aprender é tentar imaginar assim,
que a célula de Regnal, através de impulsos que vão partir dessa própria célula, vai inibir o neurônio motor. Você entendendo isso, pronto, acabou. Não precisa saber mais nada. Bom, agora para acabar esse vídeo, a gente vai para os núcleos da substância cinzenta, que talvez seja a parte mais importante do vídeo. Bom, os núcleos de substância cinzenta, eles vão se distribuir, eles não vão se distribuir de maneira uniforme e vão se agrupar, são neurônios, no caso, que não vão estar de maneira uniforme, mas vão se agrupar em núcleos. Aí, esses núcleos, eles vão formar colunas, coluna, gente, imagine assim, ó, isso aqui, deixa eu ver se tem um lápis aqui. É como se isso aqui, ó, lembra que a medula não vai ser um negócio assim, ó, que é o cérebro, pois é. Aí, é como se isso aqui fosse, essa parte aqui, fosse até lá em cima, entendeu? Então, ele vai ser colunas longitudinais. Vê se deu para entender. Eu queria apagar agora esse negócio. Acho que é aqui, né? Deixa eu ver. Pronto, apaguei. Vamos aqui continuar. Beleza. E dentro dessas colunas longitudinais vão ter 3 colunas da medula. No caso, essas 3 colunas... Falei errado, gente. As colunas longitudinais vão estar dentro das 3 colunas da medula, que a gente já falou antes, lembra? Que no caso são os cômodos. Coluna posterior, coluna lateral e coluna anterior. Esses núcleos, alguns vão estar em toda a medula e outros não vão estar em toda a medula, certo? Eu vou citar agora que são justamente esses 2 núcleos, eles são juntos, que é no caso a coluna anterior, que vão estar na coluna anterior da medula. Oh, meu Deus, desculpa, a coluna anterior cai embaixo, viu, gente? Aqui, ó. Esses 2 núcleos vão estar na coluna anterior da medula. Aí a gente vai ter o núcleo do grupo medial, que é esse bonito aqui, ó. Medial, tá vendo, gente? O grupo, que vai estar na medula todinha, certo? E os neurônios motores que vão estar nesse núcleo, eles vão inervar a musculatura, que vai estar relacionado com o esqueleto axial. E através dessas fibras aqui, ó, vão emergir os ramos dorsais dos nervos espinhais. Aqui, ó, como se saísse aqui os ramos dorsais dos nervos espinhais. A gente vai falar em outra videoaula sobre os nervos cranianos e os nervos espinhais. E aí, se você já viu mais ou menos, os nervos espinhais vão justamente partir daqui, ó, viu, galera? Ok. E aí, como tá na região medial, você lembra logo, axial, porque o axial não vai ser justamente a parte central com o córtex e o esqueleto apendicular não vai ser o que fica pendurado, pronto. Então, justamente aqui, o grupo lateral, ele vai ter origem das fibras. Vão inervar a musculatura relacionada justamente com o esqueleto apendicular, porque vai estar aqui mais na região do lado, né? E vai inervar os membros superiores e inferiores. E justamente por isso que eles só vão aparecer nas intumescências cervical e lombar, certo? Que é justamente onde vão se originar os plexos braquial, desculpa. Os plexos braquial e o lobo sacral. Fechou? Aí agora a gente tem esse bonito aqui, que é o núcleo torácico. O núcleo torácico, que também é chamado de núcleo dorsal, ele vai ter apenas na região, por isso que acho que não botou aqui, né, a setinha, na região lombar alta, ou seja, de L1 a L2. Certo? E vai se relacionar com a propriocepção inconsciente, ou seja, com você saber o tato, o que está sentindo, certo? De forma inconsciente.
E contém também os neurônios cordonais de projeção, que foi aqueles que a gente falou antes. Esses axônios, eles vão partir para o cerebelo. Cerebelo, viu, galera? Lembra que a gente falou que os neurônios cordonais de projeção, eles vão partir, eles vão terminar fora da medula, porque vai ter um ramo ascendente longo, lembra? Que vai ou para o tálamo ou para o cerebelo ou para a região lá de cima. Pronto, é isso aí. E, por fim, a gente tem o que, bonitos? A substância gelatinosa. Lembra que eu falei que ia falar depois? Olha ela aqui. Bom, essa substância gelatinosa é uma coisa bem complexa, mas eu acho que dá para entender. Por quê? Ela tá cá em cima, ó, no corno posterior. Ela vai receber. Os outros vão enviar. Ela vai receber. Fechou? Fibras sensitivas que vai entrar pela raiz dorsal, ou seja, pela raiz posterior, e vai funcionar como se fosse um portão da dor, que vai ser um mecanismo que vai regular a entrada de estímulos de dor para o sistema nervoso, certo? Pronto. Aí, para que esse portão da dor funcione, essas fibras, elas vão ser importantes porque vão receber fibras serotonérgicas que vão chegar nessa substância gelatinosa e vai subir até o tronco cefálico. Entendeu? Pronto, fechou. Aí, não fechou ainda. A gente ainda tem essas coisas aqui chatas, menino. Essa tal de lâmina, de Rechet, que eu não sei pra quem isso existe, mas tudo bem, né? Sim, os neurônios medulares, eles vão se distribuir ainda em estratos, que são chamados de... Oh, meu Deus, o que eu fiz? Lâminas de Rechet. Deixa eu apagar aqui essa bagaça que eu fiz, meu Deus do céu. Essas lâminas de Rechet, elas vão ser divididas de 1 a 10. Mas o que importa pra gente são essas aqui que eu circulei, certo? Que é o que o Machado fala e é isso que eu vou falar para vocês. Pronto, então, as de 1 a 4, elas vão ser a área receptora, ou seja, elas vão terminar em neurônios das fibras esteroceptivas, que vão penetrar nessas raízes dorsais aqui, ó. Então, elas vão ser receptoras. Aí, a 4 e, a 5 e a 6, elas vão ser informações proprioceptivas. Só que no adulto ela não não tem nada a ver, desculpa. Aí aqui a 9, ela no adulto ela não vai ser contínua e vai conter neurônios que vai corresponder a núcleos da coluna anterior. É isso que importa, galera. E fechou, é nóis que tá. Tomara que vocês broquem e a gente volta no próximo vídeo falando sobre a substância branca. Um beijo pra vocês. Deixa eu dar um pause.